Há muitos sintomas diferentes que podem ocorrer com uma deficiência de potássio. Hoje, vamos falar sobre o sintoma mais sério que você precisa conhecer. O que é único no potássio, em comparação com outros minerais, é que o potássio é necessário em quantidades muito grandes. Precisamos de 4.600 miligramas todos os dias. Mas, se combinarmos isso com altas quantidades de sódio do sal, podemos criar uma situação muito ruim, porque sódio e potássio funcionam como uma espécie de gangorra. E muitas pessoas estão comendo muita comida ultraprocessada rica em sal, mas não estão comendo alimentos suficientes com potássio. E então, essa proporção fica totalmente desequilibrada. Fica invertida. Normalmente, você deveria ter pelo menos uma proporção de 2:1, o dobro de potássio em relação ao sódio. Então, mesmo que você esteja baixo em potássio e tenha as proporções certas com sódio, isso é mais protetor para o seu coração. 98 a 99% de todo o potássio está localizado dentro da célula, não no sangue. E isso também se relaciona ao magnésio. A maior parte do nosso magnésio está dentro das células, não no sangue. Então, você pode checar o sangue o quanto quiser. Isso simplesmente não dá muitas informações úteis sobre deficiências de nutrientes. Agora, por que precisamos de tanto potássio? Bem, existe uma bomba que está em cada célula do corpo, e essa bomba é chamada de bomba de sódio e potássio. E o que ela faz é ajudar a gerar corrente elétrica ao redor da célula para alimentar o sistema nervoso e o sistema muscular, meio que como quando você vai a uma represa e vê a água sendo liberada. E é por isso que é tão importante ter as quantidades, concentrações e proporções corretas de potássio e sódio para conseguir gerar essa carga. E muitas das coisas sobre as quais vamos falar hoje estão relacionadas a uma falta dessa carga elétrica para alimentar tanto o sistema nervoso quanto o sistema muscular. Então temos nervos, músculos e também o controle sobre os seus vasos sanguíneos. Estou falando de vasoconstrição e vasodilatação. Basicamente, o tônus vascular das suas artérias é altamente influenciado pelo potássio, e esta é uma das principais causas de pressão alta, baixo potássio. Mas você provavelmente não vai ver isso sendo promovido por causa do dinheiro envolvido nos medicamentos para a pressão alta. O que você vai ver é que 90% de toda a hipertensão é o que se chama essencial. Isso significa que eles não sabem o que a causa. Bem, você só acha que parte disso é uma deficiência de potássio. Certo. Deixe-me primeiro passar pelos sintomas que talvez não sejam tão sérios, mas podem ser. E então, chegaremos ao sintoma número 1, mais sério. Certo. Então temos fadiga. Você vai ter problemas com os músculos, constipação, tremores, que são um problema músculo-nervoso. O outro problema comum com uma deficiência de potássio é ter problemas de ritmo cardíaco anormal. Agora, quantas pessoas têm um problema com o ritmo do coração? Muitas pessoas. Como sabemos disso? Porque muitas pessoas estão tomando medicação para isso. Você pode ter vários problemas mentais quando tem uma deficiência de potássio, desde delírio, alucinações, psicose e depressão. O potássio também é necessário para armazenar glicose, como glicogênio no fígado e nos músculos. Quando você armazena glicose, como glicogênio no fígado e nos músculos, também há muita água que vem junto. Então, para cada molécula de glicose armazenada, cerca de 3 moléculas de água são armazenadas. Quando alguém faz uma dieta cetogênica ou entra em um certo jejum, o que vai acontecer? Vai usar esse glicogênio e liberar muita dessa água. E, com a perda dessa água, vem o eletrólito potássio. E essa é uma das razões pelas quais eu recomendo usar um bom pó de eletrólitos com potássio quando você faz a dieta cetogênica. Agora, sem potássio suficiente, a pressão arterial sobe. Certo, já falamos disso, mas eu não lhe contei este fato interessante sobre o potássio. Ele realmente mantém as artérias macias e elásticas, e também aumenta algo chamado óxido nítrico, enquanto o sódio tende a enrijecer as artérias e reduzir esse óxido nítrico. Então, o potássio é muito importante para o tônus das suas artérias, especialmente se você tiver algo relacionado à pressão alta. Se você está deficiente em potássio, pode ter dores de cabeça, pode ter dor lombar, bem na parte de trás dos rins, pode ficar tonto e também pode ter noctúria. O que é isso? É uma situação em que você precisa se levantar à noite para urinar. Com uma deficiência de potássio, você terá tendência a reter mais líquido. Você terá mais edema nas extremidades inferiores. Ou pode ser em qualquer lugar. Na verdade, com uma deficiência de potássio, sua frequência de pulso também tende a ficar um pouco mais alta e seu risco de AVC aumenta. Mas agora, vamos falar sobre o efeito colateral número 1,
o mais sério, de uma deficiência de potássio, e esse é a morte cardíaca súbita, insuficiência cardíaca. Se alguém tem potássio baixo, o risco de morte cardíaca súbita aumenta em 10 vezes. E mesmo se olharmos para pessoas com problemas cardíacos, o que elas geralmente tomam? Elas tomam medicamentos que manipulam o sódio, e alguns dos diuréticos por aí também eliminam potássio ao mesmo tempo. Mas estou lhe dizendo, não há muito foco nesse potássio, nesse outro lado da moeda, que eu acho que é completamente negligenciado na área da saúde cardiovascular. Agora que você sabe o sintoma sério número 1, vamos falar sobre quais alimentos ou quais coisas podem criar uma deficiência. Bem, número 1, a sua dieta. Você simplesmente não consome o suficiente de folhas verdes, abóbora, nozes, frutos do mar, caldo de ossos, abacates, sementes de abóbora, sementes de girassol, cogumelos. Todos têm potássio, mas também existe o excesso de certas coisas. Estou falando de açúcar refinado e amidos refinados, e grãos refinados, também conhecidos como junk foods, que vão esgotar seu potássio. Depois vem estresse, esteroides, inflamação intestinal ou má absorção. E então vem o álcool. O álcool também esgota o potássio. Então, como você pode ver, o potássio é super importante para a sua saúde. Mas também, este outro mineral é igualmente importante para a sua saúde. E ele se chama magnésio. E, se você ainda não viu meu vídeo sobre magnésio, confira. Eu o coloquei bem aqui.